Vamos pegar a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios, capítulo 5, versículo 8 em diante. Proceder dos filhos de Deus. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tenho a oportunidade de pegar essa palavra, essas duas últimas frases do profeta Isaías. Repita comigo: desperta, tu que dormes. Tem gente dormindo por aí ou não? Tem gente dormindo? Minha gente, essa palavra de São Paulo é de uma riqueza. A comparação com a luz é sempre muito bem-vinda para todos nós. Todos nós sabemos o efeito que causa em nós um processo de escuridão. Estar na escuridão é muitas vezes você estar sem a opção de escolher. Se você está num grande ambiente repleto de pessoas e você tem ali inúmeras saídas, mas se de repente as luzes que indicam as saídas de emergência também são apagadas no momento das trevas, você não tem para onde ir, você não tem como escolher. O processo de escolher é uma riqueza tão grande, quando nos é dada a oportunidade de escolha. Pode observar, o processo de educação dentro de casa, ele é mais rico à medida em que os nossos pais nos educam para as escolhas, não para as determinações. É muito triste você ser educado a partir de regras que determinam. É igual aquela velha história, né? Não pode, e você pergunta: mas por que não pode, mãe? Não pode porque não pode. É a regra sem argumento. É a regra, é a imposição sem a possibilidade da escolha. É quando nós estamos diante de um imperativo que não nos dá a possibilidade de escolher. Às vezes eu fico tão intrigado, porque as pessoas acham, compreendem o cristianismo, a religião, como uma imposição de regras. Não é. Deus é especialista em nos dar a possibilidade de escolher. Quem gosta de imposição é o diabo, porque ele nos impõe uma única regra: a destruição. Não é verdade? O diabo não nos dá a possibilidade de escolher. O processo de sedução do diabólico na vida humana é sempre para nos levar para um lugar em que a gente não poderá mais escolher depois. É restringir a possibilidade das escolhas até fazer o ser humano viver a total domesticação àquilo que ele impôs.
É como você colocar um cachorro amarrado, sem lhe dar água, sem lhe dar comida, e porque ele está amarrado, ele não tem a possibilidade de correr atrás, ele não tem a possibilidade de escolher a comida. O processo de Deus em nós é diferente, e por isso que eu lhe parabenizo pela escolha de estar aqui. São Paulo nos fala que a escolha por Deus, a escolha pelos caminhos santos, consiste em você fazer o tempo todo a experiência de ser iluminado. Estamos iluminados. Eu estou num caminho de luz, isto é, um caminho que me oportuniza, que me dá possibilidades de escolhas. Minha gente, é tão fascinante você perceber o encontro de Jesus com as pessoas. Quando Jesus coloca as pessoas na possibilidade de escolher. Quando Jesus coloca sempre aquela pessoa na oportunidade de fazer uma escolha. É tão rico escolher. É igual a pessoa que é feia demais, né? Está chegando um momento da vida que não tem mais o que escolher. Fica muito exigente no início da vida, não é? E depois você vai tomando consciência de que, ixi, meu pai, o tempo passou e na hora da escolha eu não fiz. Aí você começa a viver o inferno da condenação. Não tem muito mais o que escolher não, agora é pegar o que sobrou e pronto. Não é assim que funciona? É como você chegar numa feira e você tem todos os legumes frescos, tudo está muito fresco diante dos seus olhos, tudo está muito saudável diante dos seus olhos, mas você começa a bater papo com a comadre. Pois é, você ficou sabendo? E quando você se apercebe, o tempo já passou. Aí, como diz lá em João Pessoa, só resta o mangai. O que é mangai? Resto de feira, não é? Aliás, é um dos melhores restaurantes do Nordeste, é o Mangai. Se você não conhece, precisa conhecer. Não é bom? Mas depois que passou a oportunidade, só vai lhe sobrar aquilo que está lá. Se a gente não escolhe na hora certa, a gente corre o risco depois de ficarmos condenados a levar aquilo que nos sobrou. E é por isso que São Paulo nos fala de maneira tão bonita: olha, se você fez a opção pela luz, faça de tudo para que a luz permaneça acesa o tempo todo, não volte atrás, não retroceda, porque o processo de Deus em nós é nos levar para encontrar os legumes frescos, a comida de boa qualidade, a água limpa. É a gente ter sempre a atitude de fazer a escolha certa no momento certo, para que depois a gente não venha a viver a dureza, a tristeza de estar condenado a não poder escolher mais. Gente, a palavra de Deus está sempre colocada para nos ajudar a escolher da melhor forma, a escolher do melhor jeito. Não há outra forma. O cristianismo só pode ser vivido de maneira saudável no exercício de escolhas. Não é uma condenação. Deus não nos condena a absolutamente nada. Deus nos propõe o tempo todo. E a qualidade dessas escolhas é que vão determinando a nossa felicidade ou não. Nós estamos vivendo o tempo do carnaval. Quantas iniciativas pelo Brasil afora, iniciativas profanas. Eu não tenho nada contra o profano, minha gente. Se você disser para mim assim: Padre Fábio, o que o senhor acha do carnaval no Brasil? Eu vou dizer: é uma festa linda. Eu não sei se você sabe esse detalhe da minha vida, mas até 18, 19 anos, eu trabalhava em carnaval. Trabalhava com projetos de carros alegóricos de escola de samba. Eu já estava encaminhando um estágio para ficar 6 meses no Rio de Janeiro, lá dentro da escola da Mocidade Independente de Padre Miguel, para fazer um estágio, para depois voltar. Mas a minha escola é a Beija-Flor, viu?
Eu era sambista. Sabe, posso contar uma coisa para vocês? O meu sonho era ser mestre-sala. Olha que tristeza. Eu trabalhava com projetos de carro alegórico, e para mim, com toda sinceridade, o Carnaval do Rio de Janeiro, a Marquês de Sapucaí, é uma belíssima ópera a céu aberto. Nós temos que saber respeitar o que é bonito na cultura que está aqui, para a gente não parecer aquelas pessoas bestas que criticam as coisas sem razão. Agora, a promiscuidade que existe a partir da cultura, essa nós temos que ser contra. Você reconhece, é como acender luzes, isso é fazer escolha, é você lançar a luz sobre a realidade, não ser aquele imbecil que condena sem saber por que condena, você recolher o que é bom daquilo, na sua compreensão, ainda que você nunca pise lá. Você tem o direito, não quero ir. Você tem o direito de escolher, mas você reconhece o bom do acontecimento, e você começa a fazer os prós e os contras para descobrir justamente isso que está. Olha, se você agora vive na luz do Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. Onde você estiver, seja testemunho da luz que um dia foi acesa no seu coração. Voltamos ao carnaval. Quantas iniciativas pelo Brasil afora são montadas para a gente poder distribuir camisinha, para a gente poder distribuir isso, para a gente poder vender o nosso êxtase, para nós podermos vender a nossa cocaína. É o diabólico minando a cultura. Gente, um povo não pode sobreviver sem cultura. E é aqui que nós temos que estar atentos, nas escolhas que nós fazemos, porque é na cultura que o diabólico penetra. É em tudo aquilo que é cultural. O que é isso? Cultivo de um povo. O diabo não é bobo, ele vai buscar as oportunidades que ele tem. Onde estiver um grupo de pessoas reunidas, ali o diabo vai tentar armar a tenda. E nós vamos ser diabólicos à medida em que nós aceitarmos o pacto que ele faz. Existe pecado na Marquês de Sapucaí? Existe. Existe pecado no Carnaval de Salvador? Existe. Mas nós também não podemos negar que lá existe também pessoas que estão brincando o carnaval de maneira tranquila, bonita. Podemos admitir que aqui na Canção Nova, exista pecado? Existe. É só você ir para a fila do lanche e você vai ver coisas absurdas também acontecendo. Você sabe por quê? Porque muito mais preocupado com o rincão está o diabo no dia de hoje, do que com os territórios que ele já conquistou. O diabo está muito mais incomodado com a gente do que com o território já conquistado. Nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso território santo não seja a maculação, uma hipocrisia religiosa que nos coloca como se nós fôssemos os melhores do que os outros. Ninguém está salvo. A palavra de Deus está aqui. Se você acendeu a luz um dia, faça esforço para que esta luz seja mantida em você nos mais pequenos detalhes da sua vida. Onde quer que você esteja hoje, neste carnaval, ainda que você esteja me assistindo, não se sinta menor porque você não está aqui não. A luz, ela precisa ser acendida em todos os lugares. Não há nenhum lugar deste mundo que nós não precisamos acender a luz nos dias de hoje, sobretudo neste tempo de festa, em que as pessoas parecem esquecer quem elas são. Eu nunca vi falar isso. São 3 dias em que a gente perde as estribeiras.
Homem se veste de mulher, mulher se veste de homem. É um perigo esse negócio, né? Outro dia eu vi um bloco de macho vestido de mulher. Eu fiquei, acho que sempre teve vontade de colocar um salto alto, aí não tinha coragem, né? Aproveita o carnaval. Minha gente, cada vez mais eu me convenço que o grande desafio do cristianismo é a gente ser a gente mesmo em qualquer lugar em que a gente está. A autenticidade. A autenticidade é a palavra que vai nortear a nossa vida. Eu sou cristão em qualquer lugar, eu sou cristão em qualquer situação, porque o cristianismo não é uma couraça que eu uso para determinadas situações que eu coloco. Agora eu sou cristão, agora eu tiro porque não preciso ser. Não, este cristão não faz diferença na igreja, este cristão não vai transformar absolutamente nada, ele é dispensável, assim como o funcionário mau é dispensável na empresa em que trabalha. Você não tem como retirar a sua identidade de mãe. Você não pode passar 4 dias da sua vida em que você fala: meu filho, esqueça que hoje eu não sou sua mãe. Você algum dia teve direito de fazer isso? Não tem. Ninguém tem o direito de esquecer aquilo que é. E é isso que São Paulo fala: uma vez que esta luz está internalizada, uma vez que essa luz está conectada em nós, nós não temos mais como fugir desta perspectiva. Então agora, cuidado, porque você será observado como tal. Se você é cristão, assumiu o compromisso de ser, você terá que ser em todas as situações da sua vida. Leva essa responsabilidade, porque disso nós não vamos abrir mão. Eu preciso de você. Você é padre comigo, lá na sua paróquia, aí no seu lugar. Você é padre com o seu pároco, dividindo o ministério dele, no trabalho que você realiza lá no escondidinho do seu lugar. Lá você está dando testemunho de que a luz foi acesa em você, e você não tem medo de que essa luz venha a ser apagada. Sabe por quê? Porque você zela por esta luz. É zelo, minha gente. Não há como nós vivermos o cristianismo hoje sem a perspectiva do zelo. Eugênio, meu amigo, quantas vezes na sua vida você precisou zelar pelo seu ministério? Salete, eu tenho sentido na minha carne, minha gente. Eu sinto na minha pele as pessoas querendo banalizar o que eu sou. Eu sinto na minha carne. Tem 13 anos que eu trabalho com a música católica no Brasil. Me descobriram agora. Acha que eu sou um aventureiro? E é nessa hora que eu tenho que olhar nos olhos dos diabólicos de plantão e dizer: cuidado como você fala de mim, cuidado como você entra na minha vida, porque eu zelo por aquilo que eu sou. Não é nenhum problema você ter me conhecido agora. Não é nenhum problema que você tenha escutado falar de mim somente agora. Eu nunca ouvi falar de você. Não é pecado a gente não ter escutado falar alguma coisa do outro. Muita gente pede perdão. Às vezes eu vou ser entrevistado numa rádiozinha: opa, desculpa, é que eu não conhecia seu trabalho, eu fiquei conhecendo agora. É o primeiro CD? É o 11º, aí a gente enche a boca, né? É o 11º. Cristianismo é isso, é você ter história. Ninguém tem o direito de chegar. Hoje outra gente estava comentando: olha quanta gente jovem e bonita aqui no Rincão hoje. Olha quanta gente jovem e bonita.
A gente tem nada contra quem é feio não, mas às vezes pode falar, tá lá tudo feio. É porque não tinha onde ir, é porque não tinha o que fazer, não é assim? Não, o povo aqui é bonito, e se ainda não está muito bonito por fora, vai ficar. Porque quanto mais mergulha em Deus, mais cuidadoso fica com aquilo que Ele é. Começa a pentear o cabelinho, toma banho todo dia. Aqui, ninguém vai colocar a mão no bolso e dizer assim para você com uma camisinha na mão: proteja-se. Nós não queremos revestir apenas uma pequena parte do seu corpo. A proteção que nós queremos dar para você é no todo da sua vida. A nós não importa proteger a sua genitalidade, não. Você sabe por que o governo está preocupado em proteger a genitalidade dos jovens? Porque não o encara como uma totalidade, não encara como um ser de luz que merece respeito, dignidade. Minha gente, eu sei que chega em momentos da nossa vida em que o discurso é reduzido ao mal menor. Tá bom, a camisinha vai evitar os filhos indesejados, a camisinha vai evitar a AIDS, vai evitar a contaminação das doenças venéreas, eu sei tudo isso. Mas camisinha não protege ninguém de ser prostituta. Camisinha não protege ninguém da prostituição socializada. Camisinha não lhe protege da solidão quando chega a quarta-feira de cinzas e você tem aquela certeza de que você foi cinzas mesmo. Você foi tão queimado ao longo deste carnaval que só restou cinzas. O discurso tem que ser muito mais amplo, mas nós também temos culpa disso quando nós reduzimos o discurso religioso a um discurso moral. Quando nós começamos a pensar que seguir Jesus é apenas cuidar da sexualidade e o resto está controlado. Não! Sexualidade é um detalhe da nossa vida que será integrado ou não à medida em que nós cuidarmos do todo. E nós voltamos ao início então. É no contexto das nossas escolhas que nós vamos encontrar o caminho para chegar a essa dignidade, a ponto de você adquirir tanta maturidade que ninguém vai precisar plastificar nenhuma parte do seu corpo. Não vai precisar. E nem você vai precisar escutar as restrições. Proibido, 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 não. Deus entra na nossa vida e nos coloca bom gosto. E em qualquer lugar que nós estivermos, nós teremos que ser capazes de fazer a triagem. Isto me serve, isto não me serve. Que nós não temos como criar um mundo só para nós. Nós não temos como criar uma estrutura só para nós vivermos. Não. Eu tenho que viver o tempo todo o desafio de ser cristão nos dias de hoje e pronto. Nós poderíamos muito bem estar quietos nos nossos cantos, eu lá na minha sacristia, na minha paróquiazinha. Não. E mesmo os padres que estão lá nas suas paróquias, nas suas sacristias, eles poderiam ficar acomodados nos seus trabalhos, mas eles não querem. Nós não podemos querer isso. Eu tenho que contagiar a minha cidade. A minha cidade precisa saber que a minha paróquia existe, e que na minha paróquia existe uma obra de evangelização, existe um trabalho social, existe uma regra que vale ali. Aqui o Evangelho manda. Aqui nós somos seguidores de Jesus na maneira como nós administramos o nosso dinheiro. Nós somos seguidores de Jesus na maneira como nós recebemos as pessoas que nos chegam, na maneira como nós celebramos, na maneira como nós nos despedimos, na maneira como nós enfrentamos a fila do lanche, na maneira como nós enfrentamos a fila do banheiro. O nosso testemunho perpassa tudo, porque nós estamos acreditando, nós estamos centralizados na certeza de que a fé em Jesus, ela nos coloca como homens e mulheres iluminados no dia de hoje. Não podemos querer diferente. Eu não tenho o direito de pregar diferente, e você não tem o direito de querer ouvir diferente.
Deus nos educa para as boas escolhas da vida. Deus nos educa para as boas escolhas. Minha gente, toda vez que nós nos esquecemos disso, nós começamos a seguir uma religião de regras, de preceitos. Isso dura um tempo na nossa vida. Nós vamos viver as restrições e vamos aceitá-las durante um tempo. Depois a gente se cansa disso. Nós não queremos mais isso. E é um momento em que aí cai por terra o castelo de areia que a gente construiu. A palavra de Jesus é tão certa quando ele dá o exemplo da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Como é que nós ficamos diante disso? Será que a minha experiência de Deus é uma casa construída sobre a areia? Será que a minha experiência de Deus é uma casa construída sobre a rocha? Tudo depende